Você já parou para pensar que os animais são capazes de perceber sensações e sentimentos de forma consciente e que eles, como nós, também enfrentam o sofrimento? Quando a gente entende isso, fica mais fácil reconhecer nossa obrigação de protegê-los. Sim, é uma questão de consciência, mas também está na lei. Várias situações de maus-tratos são consideradas crimes. Nossa conversa de hoje é sobre esses seres que estão nas casas ou nas ruas, cuidados por uma família ou por toda uma comunidade. Eu sou Cláudia Gabriel e este é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto na sua vida dos assuntos discutidos aqui no Parlamento Mineiro. Mais de 10 mil animais foram resgatados no Rio Grande do Sul entre os dias 9 de abril e 10 de maio, de acordo com o governo do estado. Vítimas indefesas da emergência climática que inundou cidades inteiras, eles conseguiram fugir das enchentes do jeito que foi possível. O resgate do caramelo foi comemorado em todo o país. O cavalo passou 4 dias em cima de um telhado que funcionou como ilha para ele. Foram dias de resistência na posição possível até a operação de resgate conseguir retirá-lo de lá. As organizações não governamentais, voluntários e integrantes das forças do Estado estão mostrando como as vidas animais são importantes e devem ser respeitadas. É direito deles serem protegidos pelos humanos. Em 1998, a organização não governamental inglesa Uncaged, que a gente pode traduzir como desengaiolado ou posto em liberdade, criou o Dia Internacional dos Direitos dos Animais. Não por acaso, é na mesma data do Dia Internacional dos Direitos Humanos, 10 de dezembro. Foi uma forma de chamar a atenção para a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, que havia sido proclamada 20 anos antes em uma assembleia da Unesco. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, é um órgão da ONU, organização intergovernamental para promover a cooperação internacional. O documento traz 14 artigos que partem do entendimento de que todo animal tem direitos e de que a espécie humana deve reconhecer a existência das outras espécies. O texto assegura que os animais têm direito a uma vida digna e que os seres humanos devem respeitá-los e protegê-los. Sendo assim, nenhum animal deve ser submetido a maus tratos ou atos cruéis, como, por exemplo, experimentos que impliquem sofrimento físico ou psicológico. A carta condena o uso recreativo dos animais e alerta que eles não devem ser submetidos a trabalhos exaustivos e que as espécies selvagens têm o direito à liberdade no seu próprio ambiente. Por fim, a declaração afirma que os direitos do animal devem ser defendidos pela lei como os direitos do homem. A declaração é base para várias leis e políticas públicas. No Brasil, maus tratos contra animais são considerados crime. O infrator pode pegar de 3 meses a 1 ano de detenção e é multado. Se o animal morrer, a pena aumenta. Está na Lei de Crimes Ambientais. Se for cão ou gato, animais domésticos mais comuns, a pena varia de 2 a 5 anos de prisão. Aqui em Minas, desde 2016, existe uma lei estadual que define maus tratos contra animais e inclui ações para diminuir o número de casos. Quem for flagrado maltratando um animal pode levar multas que variam entre R$ 1.500 e R$ 5.200. Os responsáveis por estabelecimentos de atendimento veterinário ficam obrigados a notificar a Polícia Civil os casos em que forem constatados indícios de maus-tratos. Qualquer pessoa pode e deve denunciar maus-tratos animais, mas é bom saber que essa caracterização vai além do senso comum. O Conselho Federal de Medicina Veterinária define alguns casos que também são considerados crimes. Além de agredir ou lesar o animal causando sofrimento, dano físico ou morte, o abandono entra nessa lista de crueldades. Vamos conferir algumas outras situações. Privar o animal das suas necessidades básicas, obrigá-lo a realizar trabalho excessivo ou superior às suas forças, criar, manter ou expor animal em recinto desprovido de segurança, limpeza e desinfecção, utilizá-lo em confronto ou luta entre animais da mesma espécie ou de espécies diferentes,
provocar envenenamento que resulte ou não em morte, deixar de propiciar morte rápida e indolora a animal cuja eutanásia seja necessária e recomendada por médico veterinário, abusar sexualmente de animal, promover distúrbio psicológico e comportamental. Em todas essas situações, a pessoa responsável está cometendo crime. A legislação mineira para combater maus tratos e garantir bem-estar aos animais ganhou um reforço em 2020, com a lei que passou a reconhecê-los como seres sencientes. Isso significa admitir que os animais são capazes de perceber sensações e sentimentos de forma consciente, como dor e angústia. Vamos ver um trecho de uma reportagem que eu fiz na época em que a lei começou a vigorar. O latido não é o mesmo para todas as vezes, o miado, são entonações diferentes. Quando o sentimento é diferente, a vocalização expressa o sentimento. A veterinária Flávia Quadros observa essas reações sutis no seu trabalho, que envolve a Sociedade Mineira Protetora dos Animais. Expressão corporal, né, não só facial, mas do corpo como um todo, demonstra demais, né, o que eles estão sentindo, ou alegria, ou medo, né, ou tristeza, ou dor. É preciso ter sensibilidade para perceber essa comunicação. Como o código linguístico de cada espécie é muito diferente, para o ser humano ficou muito simples dizer que o animal não sente pelo simples fato de que ele não sabe como o animal está se comunicando. Então, usava-se disso para dizer eles não sentem. A lei busca exatamente corrigir essa deficiência. A coordenadora estadual de defesa da fauna do Ministério Público diz que é preciso mudar o olhar sobre os animais e que a nova proposição é um passo nesse sentido. Nós não podemos considerar mais os animais como meros bens dotados de movimento próprio, como é previsto no nosso Código Civil. Nós precisamos considerar essas características de sensibilidade e consciência como inerentes à personalidade dos animais não humanos e agir de acordo com esse reconhecimento. Um fato que comoveu milhares de pessoas e movimentou as redes sociais acelerou a tramitação de um projeto de lei no Congresso Nacional. Está pronta para votação no Senado a proposição sobre o transporte de animais domésticos, no caso cães e gatos, nas cabines de aviões junto com os passageiros. A proposta, aprovada na Câmara dos Deputados agora em maio, prevê que a empresa aérea poderá se negar a realizar o transporte dos animais de estimação em caso de risco à saúde do animal, de segurança e de restrições operacionais. Se houver o transporte, as companhias são obrigadas a oferecer o serviço de rastreamento dos pets durante todo o voo até a entrega ao tutor. O projeto de lei foi aprovado na Casa Legislativa depois que Joca, um Golden, morreu após ser transportado no bagageiro de um avião da Gol. A companhia aérea errou o destino do cão. Ele deveria ir de São Paulo para Sinop, no Mato Grosso, mas foi parar em Fortaleza, Ceará. Ao perceber o erro, Joca foi levado de volta a São Paulo, mas não resistiu à viagem de 8 horas. A empresa lamentou o fato e suspendeu temporariamente o transporte de animais. O caso está sendo investigado pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e pela Polícia Civil de São Paulo. O transporte de animais domésticos é uma realidade em todo o mundo. No Brasil, estima-se que a população de pets ultrapasse 170 milhões de indivíduos. Aqui na Assembleia, um projeto de lei traz diretrizes para uma política pública que viabilize a condução dos animais no Serviço Rodoviário Intermunicipal de Transporte Coletivo de Passageiros em Minas. Entre as preocupações estão a garantia do bem-estar do animal transportado, sob pena de se configurarem maus tratos, o deslocamento, que deve ser fora dos horários de pico, utilização de equipamentos de segurança e higiene do animal doméstico e a apresentação de documentos de comprovação vacinal. Cientistas da Emory University, em Atlanta, nos Estados Unidos, comprovaram por meio da ressonância magnética que os cães sentem um carinho especial pelos donos. A pesquisa foi feita com 12 animais que foram submetidos a cheiros de outros cães, de pessoas desconhecidas e dos donos. As imagens mostraram que o cheiro do tutor ativa uma região do cérebro do cão chamada de núcleo caudado, que está relacionado ao prazer. Para os pesquisadores, o experimento dá pistas sobre a importância dos humanos na vida desses animais.
A palavra tutor, por definição, diz tudo. Tutor é aquele que ampara, protege, defende, é o guardião, não tem mistério. O homem que escolheu um animal para ser seu companheiro tem o dever de cuidar do bicho durante toda a vida dele. O abandono é um ato cruel e degradante. Não vamos esquecer outras importantes medidas aprovadas aqui. Há 10 anos ficaram proibidas a apresentação, a manutenção e utilização de animais silvestres ou domésticos, nativos ou exóticos, em espetáculos circenses. Em 2016, saiu uma norma sobre a proteção, a identificação e o controle populacional de cães e gatos. Essa lei prevê ações dos municípios, incentiva a esterilização e proíbe matar os animais para o controle populacional. Em 2021, a lei foi melhorada, com a inclusão de mais regras de proteção do cão ou gato comunitário, aqueles que não têm dono, mas são cuidados pela comunidade. E em 2018, foi proibido o uso de animais para desenvolvimento, experimento e teste de perfumes e produtos cosméticos e de higiene pessoal. Aqueles que vivem na natureza também devem ser respeitados e preservados. Está na declaração. Todo ato que implique a morte de um grande número de animais selvagens é um genocídio. Traduzindo, é um crime contra a espécie. Esses animais são propriedade do Estado brasileiro, que proíbe em lei a utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha. Em alguns casos, se comprovada a necessidade de captura, é preciso ter autorização especial. A lei fala que a propriedade dos animais que vivem na natureza é do poder público. Isso não significa que os cidadãos não tenham nada a ver com a proteção e a preservação. A nossa Constituição, no artigo 225, atribui ao poder público e à coletividade, nós brasileiros, o dever de preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e proteger a fauna e a flora. Neste ano, a instituição Proteção Mundial Animal lançou o relatório sobre o comércio de animais silvestres em diversos países. E o número encontrado impressiona. Mais de 5 bilhões desses animais são criados para fins comerciais em 90 países. Eles são vendidos como animais de estimação, servem à indústria do entretenimento, são transformados em comida de luxo e usados até na medicina tradicional asiática. No Brasil, a venda de animais silvestres é crime. Mesmo assim, estima-se que todos os anos, cerca de 12 milhões deles são retirados de seu hábitat e comercializados clandestinamente. Para diminuir o tráfico de animais silvestres, o IBAMA autoriza criadouros onde os animais são reproduzidos em cativeiro e podem ser vendidos. Mas tudo regulamentado, com exigências e fiscalização. Eu já falei que qualquer cidadão pode e deve denunciar maus-tratos a animais. Então anote aí onde e como. A denúncia pode ser acompanhada de vídeo ou fotos. Pode ser feita pelo Disque Denúncia 181 ou pessoalmente em qualquer delegacia da Polícia Civil. Em Belo Horizonte, também pode ser feita na Delegacia Especializada de Investigação de Crimes contra a Fauna. O endereço é Rua Bernardo Guimarães, 1571, segundo andar, no bairro de Lourdes. Estamos caminhando para o fim do programa, mas eu vou contar que os deputados mineiros ainda discutem outras medidas de proteção aos animais que podem ou não virar leis. Está pronta para a primeira votação no plenário da Assembleia a proposta com regras para a criação e comercialização de cães e gatos. Entre as medidas, destaque para a necessidade de registro dos animais, a obrigação de realizar procedimentos como a aplicação de vacinas, a apresentação de documentação para anúncios e vendas e um cadastro estadual de criadores. Os deputados ainda estudam a possibilidade de atualizar a lei estadual contra os maus-tratos e incluir as cirurgias mutilantes, desnecessárias ou estéticas, como casos de violência contra os animais. Esse projeto também precisa passar ainda por 2 votações. Depende de apenas mais uma votação dos deputados a proposta que proíbe o uso e a venda de coleiras antilatido com impulso eletrônico que cause choques em animais. O infrator, além de ter o produto apreendido, pode ser multado. O programa termina aqui, mas você pode ver outras produções da TV Assembleia e outras edições do Assembleia em Destaque. Basta acessar o portal da Assembleia e nossos canais no YouTube.
Interaja com a gente nas redes sociais. Até a próxima. Tchau!